Existe um debate importante nessa questão da epidemia, a pandemia do coronavírus, sobre em que momento nós estamos da epidemia, quando é que ela termina, quando é que ela não termina. E eu sempre disse, desde o início, que ia ser uma curva, essa epidemia, como as outras todas, ia ter uma curva em torno do início, do aumento de casos, do aumento rápido de casos, até começar a terminar o número de casos, é uma curva de 13 semanas, 14 semanas de duração, né? Todas são assim. A do H1N1 foi assim, a da gripe espanhola foi assim, a da gripe asiática foi assim, a da gripe Hong Kong foi assim, né? E a gripe e a própria epidemia do coronavírus na China também é uma curva, né? Com 11 semanas, inclusive, de duração. Então é necessário que nós nos aprofundemos um pouco nisso, até para explicar para as pessoas o que está acontecendo agora, né? Final de junho, início de julho. O que nós dissemos é que essa curva começa na terceira semana de março, né? Começa a aumentar rapidamente o número de casos, e ela desenha, então, um trajeto, mais ou menos no meio dessas 13, 14 semanas, está o pico da curva. Ela sobe, o pico da curva é o momento em que para de crescer o número de casos novos por dia e depois cai. Isso, pelos dados que nós temos, dá para ver que ocorre no final de abril e início de maio, mostrado pelo número de internações por síndrome respiratória aguda grave, por coronavírus, por dia. Há um aumento de casos por dia de internação hospitalar e depois começa a diminuir os casos por dia de internação hospitalar. Mas eu não vou ficar também só dando uma explicação, fazendo uma análise aqui para vocês. Eu vou mostrar o que acontece na vida real quando essa curva começa a cair. Vejam esses vídeos. Veja o vídeo do começo da epidemia, por exemplo, no Ceará, nos dias, no pico da curva do Ceará. Olha, nós estamos em frente ao estádio de futebol Presidente Vargas, onde foi montado um hospital de campanha. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesse hospital de campanha existem 10 leitos de UTI prontos. Eles estão vagos ainda, mas essa situação pode mudar a qualquer momento, porque a demanda por leitos de UTI aqui no Ceará, ela aumenta a todo instante, especialmente em Fortaleza, que é a cidade que concentra quase 80% dos casos de Covid-19 aqui no estado. A rede municipal de saúde aqui na capital, ela tem hoje 60 leitos destinados a pacientes com a doença e a taxa de ocupação é de 81%. Já nos leitos da rede estadual aqui em Fortaleza, essa taxa de ocupação chega a quase 100%. Foram 3 horas e meia de espera numa UPA de Fortaleza. Dona Ocilanda, que é diabética, estava com tosse e um pouco de cansaço, desistiu. Voltou para casa sem ser atendida. Eu sentada em uma cadeira, gente tossindo por todo que é lado. É horrível. Nas UPAs e unidades básicas de saúde de Fortaleza, a busca pelos primeiros atendimentos aumenta a cada dia. O desafio do sistema de saúde é identificar os casos que podem evoluir para um agravamento da doença. Quando isso acontece, o paciente acaba precisando de um leito de UTI. O governo do Ceará tem anunciado a ampliação constante dos leitos públicos de terapia intensiva para pacientes com a Covid-19 na rede estadual. Mesmo assim, a taxa de ocupação desses leitos voltou a crescer. Este fim de semana chegou a 98% aqui em Fortaleza. E vejam o vídeo agora, como é que está a situação no Ceará, agora indo para o final de junho. Bom, e com a redução de casos, consequentemente, as unidades hospitalares para Covid-19 em Fortaleza também reduzem o atendimento. A ocupação nos leitos de UTI, por exemplo, é de 64%. No centro de triagem do Hospital Geral de Fortaleza, a maior parte das cadeiras está vazia. Nos arredores da unidade, o que chama a atenção são os exames por drive-thru. Essas imagens em nada lembram a movimentação que o HGF tinha no pico da pandemia na capital. Diminuiu muito, viu? Diminuiu, aqui vivia cheio. Nas unidades de pronto atendimento, que geralmente são a porta de entrada para pacientes com a Covid-19, a baixa movimentação também é um reflexo de que a quantidade de internações está caindo aqui em Fortaleza. A capital já chegou a ter uma taxa de ocupação dos leitos de UTI de 99% e agora vive dias de alívio em relação ao atendimento na saúde.
Vejam agora o vídeo do Rio de Janeiro, depois de São Paulo, o lugar com o maior número de casos, que chegou no limite, inclusive, da capacidade dos hospitais. Vejam esse vídeo da própria Rede Globo, relatando como caiu o número de casos, como diminuiu o número de pessoas contaminadas rapidamente quando a curva desce, a curva da epidemia desce. Olha, a procura por atendimento nas emergências, clínicas e postos caiu de forma significativa. O RJ1 vai mostrar agora como está a situação em 12 unidades. A gente está falando só de cidades do Rio, tá? Nas zonas sul e norte. Clínica da família Souza Marques, em Campinho. A maioria dos atendimentos aqui essa semana foi para vacinação. A sala de espera agora fica a maior parte do tempo vazia. Nesta policlínica em Irajá, não tinha ninguém na sala de espera por atendimento. Os médicos dizem que o número de pacientes com suspeita de Covid-19 diminuiu muito desde semana passada. Na UPA de Irajá, o movimento também é pequeno agora. Na clínica da família do mesmo bairro, a procura também é por vacinação. Segundo a médica, poucos pacientes aparecem com sintomas respiratórios. O movimento na emergência do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles também diminuiu. E na outra clínica de Irajá, poucos pacientes apareceram essa semana. Situação parecida na UPA do Estado, na Penha. E o Getúlio Vargas, que ficou lotado durante os últimos 2 meses, já tem enfermarias vazias. Na Zona Sul, o movimento caiu nas clínicas da família em Copacabana e na Gávea. A UPA da Rocinha, que chegou a ficar superlotada, com o dobro de pacientes nas salas vermelha e amarela, tem leitos vazios e pouca gente na recepção. A coordenação de emergência do Leblon já teve 40 pacientes nas salas vermelha e amarela. Agora são 23. Na primeira semana de maio, mais de 2.400 pessoas que chegaram às emergências de todo o estado com sintomas respiratórios tiveram que ser internadas em hospitais. Na semana passada, foram 44. Isso está acontecendo também em Manaus, né, esvaziando os hospitais, esvaziando os leitos, desativando inclusive hospitais de campanha. Está acontecendo em Belém, diminuindo o número de casos rapidamente. Está acontecendo em São Luís do Maranhão, diminuindo o número de casos rapidamente. Acontecendo em Pernambuco. Em Pernambuco, inclusive, dá para ver o reflexo disso no momento seguinte, na curva de óbitos, né, pessoas que infelizmente vieram a falecer. Então dá para ter, porque Pernambuco é um estado que coloca o óbito no dia em que aconteceu. Não é como se faz agora, que junta todas as notificações atrasadas e joga só num dia, parece que está lá explodindo a epidemia. Não, Pernambuco coloca no dia certo. No norte, nordeste, Rio e São Paulo, temos já uma visão clara da queda da curva, da epidemia diminuindo rapidamente. Isso pode levar até mais uma semana, 2 e tal, mas está acontecendo. Esses óbitos estão absolutamente sendo controlados, monitorados diariamente. Nós temos uma curva que aponta para um decréscimo no número de óbitos. Porém, ainda existe um brote epidêmico localizado na região sul, em função do inverno. Circulou muito pouco vírus na região sul, né, todo esse tempo. Houve uma circulação pequena de vírus. Houve uma circulação pequena de vírus na região centro-oeste também, e que agora, com o frio, tem aumentado. Tem aumentado o número de casos. Não vai ser uma epidemia, um número, como foi em São Paulo, no Rio, no Nordeste e no Norte do país, mas vai ter um aumento de casos temporário e depois vai refluir também. Nem toda a população é suscetível ao vírus. Tem estudos mostrando, de forma muito interessante, cruzando informações do contágio que ocorreu na Europa, nos países que fecharam mais, nos países que não fecharam, fazendo uma avaliação disso, um estudo estatístico bem aprofundado, dá para ver que mais da metade da população tem imunidade natural, não pega esse vírus. E a outra parte da população que pega o vírus, quando chega a 50% de uma determinada localidade, que tem a epidemia, que tem o surto epidêmico, ela para de crescer, que a massa de pessoas que tem anticorpos, que tem defesa natural, impede o vírus de progredir contaminando, e começa a cair e termina a epidemia. Vão ter casos ainda residuais por algum tempo, vão ter óbitos, né, porque as pessoas que infelizmente morrem, elas têm uma contaminação 28 dias em média do dia que ela vem a falecer, né, porque a contaminação dela foi antes,
Então, mesmo quando terminar todos os casos de epidemia, ainda podem ter pessoas que virão a falecer em função de pessoas que já estavam hospitalizadas, né, em função do vírus. O tempo todo se assustou muito a população, sem se explicar nada para a população. Esse é o objetivo do que eu tenho dito, né, eu tenho falado para vocês, para colocar a informação que precisa e não para botar o medo em vocês, né, para diminuir o medo, inclusive, que não é necessário ter esse medo todo, basta as pessoas se cuidarem, protegerem o grupo de risco e fazer muito teste. Nós temos que avançar agora, substituir todos esses programas de flexibilização, de volta para, aos poucos, de bandeira branca, bandeira vermelha, bandeira amarela, para tudo que é lado, por programas de testagem e de cuidados individuais e cuidado com o grupo de risco. Protocolos no comércio, na indústria, na escola, na casa, né? E com isso nós vamos poder levar a vida normal. Já devíamos ter voltado para uma vida o mais normal possível, com as pessoas se protegendo, guardando distância, evitando aglomerações e levando a vida o mais normal possível.